Anestesia geral, aspectos farmacológicos e clínicos. Estamos diante de uma das maiores revoluções da medicina. Desde épocas em que para se realizar um procedimento cirúrgico era necessário contenção, imersão em gelo, uso de extratos de ópio e álcool, até hoje, muitos autores foram verdadeiros heróis nesta revolução da medicina que é a anestesia geral. Priestley tentou com óxido nitroso, o chamado gás hilariante. Horace Wells insistiu e cometeu o suicídio quando a sua demonstração pública falhou e o paciente urrou de dor. Hoje sabemos que isso aconteceu porque o óxido nitroso é apenas um coadjuvante, ele jamais poderia ser um anestésico geral. Alguns experimentos do Horace Wells, antes dele tentar expor isso publicamente, funcionaram porque, na realidade, o paciente entrava numa situação de hipoxemia tão importante e hipercarbia que ele ficava obnubilado por essa situação que beirava a morte e não pela eficiência do óxido nitroso como um anestésico geral, algo que ele não é, porque a concentração alveolar mínima dele é muito alta. Ele teria que ocupar o espaço do pulmão inteiro para produzir anestesia, e isso é impossível. Ele tem uma CAN de 103, 104, ou seja, é apenas um coadjuvante. Mas foi no dia 16 de outubro de 1846 que William T. Morton colocou a dor para dormir brilhantemente usando o éter para a realização da extração de um tumor de cabeça e pescoço. No Salão Oval do Massachusetts General Hospital, nasceu a anestesiologia e no dia seguinte, a manchete dos jornais eram "A dor posta para dormir". Foi a manchete dos jornais no dia seguinte, no dia 17. Tá? Então, esse cirurgião dentista, né, que é o William T. Morton, ele foi o grande herói e revolucionou mesmo a anestesia. Hoje, nós podemos com segurança realizar procedimentos cirúrgicos intraútero e até em pacientes com mais de 100 anos, graças a esse fatídico dia em que a medicina experimentou uma das suas maiores revoluções. Afinal de contas, o que é a anestesia geral? A anestesia geral ela tem 5 pilares. Analgesia, que é o fato do paciente não sentir dor. Hipnose, que é o fato do paciente estar dormindo. Amnésia, que é quando nós não permitimos que ele se lembre de nada. Estamos falando da amnésia anterógrada. Ele não vai se lembrar de nada a partir do momento que você fez o medicamento até o efeito do medicamento acabar. Como consequência desses 3 pilares, analgesia, hipnose e amnésia, nós vamos ter naturalmente o surgimento do quarto pilar, que é o fato do paciente não estar taquicárdico, hipertenso, lacrimejando, não vai estar com as mãos geladas, é o que nós chamamos de bloqueio dos reflexos autonômicos. Chama-se atenção aqui para o simpático, né? Nós não vamos permitir uma liberação maciça durante o ato operatório de adrenalina e noradrenalina. E, finalmente, o 5º pilar, que está muito na moda hoje, mas com toda essa crise da Covid e tudo mais, mas ele não é o pilar mais importante para se manter um paciente em ventilação mecânica e nem é o pilar mais importante em anestesiologia clínica, que é o relaxamento muscular. Mas ele sim é importante em algumas situações. Os agentes inalatórios, né? Nós temos aí basicamente o óxido nitroso, que é um coadjuvante que vai potencializar a ação dos demais, e nós temos os agentes inalatórios halogenados, né? Todos deles, exceto o halotano, derivados daquele éter que foi utilizado por William T. Morton. Aqui essa imagem mostrando uma válvula redutora de pressão para o uso do óxido nitroso. Aqui o óxido nitroso sendo usado num ambiente de sala de cirurgião dentista. Ele é um coadjuvante, pega muito bem quando você faz bloqueios com anestésico local na cavidade bucal, ele aumenta o limiar da dor e é uma droga extremamente segura, praticamente sem contraindicações, só não deve ser utilizada em pacientes com pneumotórax hipertensivo. Obviamente não será o caso de um paciente eletivo no consultório odontológico. Essa imagem mostrando 4 tipos de agentes inalatórios, né? Nós temos aqui o sevoflurano, o isoflurano, o enflurano e o desflurano. São todos derivados do éter, né? E
drogas extremamente importantes em anestesiologia clínica. Estamos diante dos únicos agentes utilizados em anestesia que conseguem sozinhos promover todos os pilares: analgesia e hipnose, amnese, bloqueio dos reflexos autonômicos e relaxamento muscular. Os halogenados, que são administrados através desses vaporizadores, quando entram em contato com o cérebro e a medula, promovem os 5 pilares. O relaxamento muscular, inclusive, é por ação direta medular. Acontece que eles não são os únicos artistas desse cenário de uma anestesia geral, porque para produzir todos esses pilares, eles devem ser utilizados em concentrações tais que promovem também efeitos colaterais indesejados, como hipotensão e taquicardia, bem como quebra da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral e coronariano. Por isso, nós aliamos a eles medicamentos venosos, né, como é o caso dos opioides e outras drogas que nós vamos falar daqui a pouquinho, propiciando o que chamamos de anestesia geral balanceada, onde lançamos mão dos artistas principais, que são os halogenados, associados a agentes venosos. Temos também a anestesia venosa total, que será comentada a seguir. Essa imagem mostrando uma indução anestésica, né? Lembrando que a anestesia geral é dividida em 3 partes: indução, que é o fato de tirar a consciência do paciente, a seguir ele vai ser entubado ou vai receber uma máscara laríngea; manutenção, que, fazendo uma analogia com um voo de avião, o avião já está acima das nuvens, é o período de todo o procedimento anestésico cirúrgico em que o paciente se mantém inconsciente; e, finalmente, a recuperação, quando ele vai ser estubado, vai despertar e vai para a sala de recuperação ou para a UTI. Falando mais especificamente dos agentes inalatórios, são estruturas derivadas do éter, exceto o halotano, que é um hidrocarboneto halogenado. Todos eles possuem em sua molécula química o íon flúor. Alguns possuem também o cloro e apenas o halotano possui o bromo. Lembrando que o isoflurano e o enflurano são isômeros, têm exatamente a mesma fórmula química. Então aqui, nessa imagem, nós mostramos aquele que só tem flúor, que é o desflurano, o isoflurano, que possui cloro e também possui flúor, e o sevoflurano, que possui cloro e flúor. Não está aqui, mas está aqui em cima, o halotano, que possui também bromo e que não tem uma estrutura de éter. Então, acima, o halotano, que não é éter, é um hidrocarboneto halogenado, e embaixo, os derivados do éter, sevo, iso e enflurano. Novamente, essa imagem mostrando o enflurano e o isoflurano, que são isômeros, e o sevoflurano e o desflurano abaixo. O que nós podemos comentar aqui? Grande importância dos halogenados está na sua potência e no seu coeficiente de partilha sangue-gás, né? O sevoflurano e o desflurano são os mais modernos, porque são insolúveis praticamente no sangue. Tem um coeficiente de partilha sangue-gás muito baixo. Tá? Esse coeficiente de partilha sangue-gás baixo faz com que rapidamente consigamos controlar a anestesia. A potência, que é a concentração alveolar mínima, basicamente chamada de CAN 50 ou CAN 95, é a concentração mínima de um agente halogenado que permite que metade da população se permaneça imóvel após um estímulo com bisturi. Então nós temos o halotano, que tem uma concentração alveolar mínima de 0,76, é muito potente, e no outro extremo nós temos o desflurano, que tem uma concentração alveolar mínima bem maior do que do halotano, né? Nós temos uma concentração alveolar mínima em torno de 6%, uma CAN 50 de 6%, tá? Enquanto drogas como, por exemplo, o halotano tem uma concentração alveolar mínima de 0,75. Não existe alegria completa. O halotano, que é muito potente e por isso vai ser econômico, ele demora para induzir uma anestesia, porque ele tem um coeficiente de partilha sangue-gás alto. Ele se dilui muito no sangue. O desflurano, que é o outro extremo, que tem um coeficiente de partilha sangue-gás baixo, ele é insolúvel, portanto, induz rápido e recupera rápido, tem a desvantagem de gastar muito, porque é pouco potente. Nós não temos um halogenado, portanto, ideal. Um outro aspecto importante também dos halogenados é a pungência, porque
Porque às vezes nós vamos induzir uma anestesia numa criancinha em que você não pode pegar uma veia, vai ser indução inalatória. Nós vamos pedir para a criancinha respirar esse agente até dormir. O único agente hoje disponível clinicamente que tem uma baixa pungência e que permite que você inale bem é o sevoflurano, porque o alotano praticamente não é usado mais devido à sua hepatotoxicidade, bradicardia que produz, foi meio abandonado o alotano. Então, a droga de eleição para induzirmos de maneira inalatória, sem pegar um acesso antes, é o sevoflurano. Os demais irritam muitas vias aéreas, vai dar laringoespasmo, secreção, não é legal. Ainda falando de efeito em vias aéreas e pulmões, os halogenados são broncodilatadores, tá? Drogas com interferência na circulação pulmonar, então muitas vezes em concentrações maiores eles quebram o equilíbrio da relação ventilação-perfusão, quebram a capacidade da artéria pulmonar em produzir vasoconstricção diante de hipóxias alveolares. Então, em cirurgias torácicas, particularmente com intubação monopulmonar, os halogenados, se puderem ser evitados, é uma boa indicação de anestesia venosa total, colocar um propofol no lugar dos halogenados, ou se for usar abaixo de uma CAM. Em relação ao aparelho cardiovascular, todos eles são vasodilatadores, produzem taquicardia, exceto o alotano, que é bradicardizante, e o enflurano, que pode bradicardizar também. Mas são todos vasodilatadores e aí os baroreceptores são ativados e observamos taquicardia. No sistema nervoso central, todos eles aumentam o fluxo sanguíneo cerebral, são vasodilatadores, e o que tem o melhor perfil é o isoflurano. É o que mais aumenta a perfusão, diminuindo o consumo. Então, em neurocirurgias, o isoflurano ele é a droga de eleição. Em concentrações muito elevadas, eles podem prejudicar a perfusão cerebral, quebrando a capacidade de autorregulação do fluxo. Em relação ao metabolismo, nós temos uma situação extrema do desflurano, que é eliminado in natura, 99,998% é eliminado in natura, apenas 0,002% é depurado pelo fígado e eliminado, até situações do alotano, em que 30% é metabolizado pelo fígado e eliminado pelos rins. E, de maneira intermediária, nós temos aí, por exemplo, o sevoflurano com 3 a 5% de taxa metabólica. Essa imagem mostrando aí a baixa pungência, lembrando, essa imagem mostrando os efeitos colaterais em órgãos e sistemas, e uma nova imagem acrescentando aqui o xenônio, que é um outro agente inalatório que eu não tinha citado, que caracteriza por sua baixíssima solubilidade no sangue, mas baixa potência também, né? E as drogas que vão auxiliar esses halogenados para compor, na maior parte das vezes, essa anestesia geral do tipo balanceada, que é a mais realizada? Nós temos a lista delas aqui. Todas as drogas que vão ter em suas características clínicas algum daqueles 5 pilares que eu comentei: analgesia, hipnose, relaxamento muscular, bloqueio dos reflexos autonômicos, para compor uma anestesia, né? Então nós vamos navegar nessas drogas, começando pelos opioides, né? A imagem aqui da Papaver somniferum, que é a papoula das sementes da papoula, nós retiramos tanto os ingredientes para fazer a heroína, que é um grave problema, né, em saúde pública, o antigo elixir paregórico para dor de barriga e os opioides, né, que tem como protótipo a morfina, né? Derivado da morfina, nós temos aí o fentanil, sufentanil, o remifentanil, que são drogas que vão produzir basicamente um efeito nos receptores Mi1, Mi2, kappa e sigma, né, promovendo efeitos em nível celular que vão interferir com o fluxo de potássio e sódio, vão potencializar o GABA, vão modular a capacidade do sistema nervoso central em interpretar a dor. Esses receptores opiáceos, quando ativados, particularmente os receptores Mi e kappa, promovem intensa analgesia, mas promovem também efeitos colaterais indesejados, como miose, retenção urinária, depressão respiratória, náuseas e vômitos. Por isso, são drogas que devem ser usadas, na maior parte das vezes, com grande monitorização, inclusive nos 30 minutos após o término da cirurgia. O paciente pode, mesmo acordado, fazer uma depressão respiratória por conta do efeito em nível bulbar desses fármacos. O prurido também é um outro efeito clássico, principalmente com a morfina peridural. A mais potente dessas drogas é o sufentanil,
1000 vezes mais potente que a morfina. Tá? O fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina e o remifentanil se caracteriza por o seu excelente perfil farmacocinético, uma droga muito utilizada em anestesias venosas totais, porque independe do fígado para ser depurado. Tá? É depurado por esterases plasmáticas. Nessa imagem nós temos um outro fármaco que vai, da mesma forma que os opiáceos, basicamente produzirem analgesia, mas também produzem algum nível de hipnose, que são os agonistas alfa-2. Tudo começou com a Aldomet, um antipertensivo, passando pela clonidina, um outro antipertensivo. O efeito colateral deles era a sonolência. Começaram a ser pesquisados, descobriram que essa sonolência era mediada por agonismo alfa-2 e foi fabricado o Precedex, que tem uma afinidade alfa-2, alfa-1 de quase 2000. É 2000 vezes quase mais afim pelo alfa-2, que é onde reside o mecanismo de ação analgésico e hipnótico, quando comparado ao alfa-1. Então essas drogas, esses agonistas alfa-2, agem basicamente no núcleo da RAF e principalmente no locus cerúleus, produzindo uma diminuição da liberação de adrenalina, noradrenalina, são drogas bradicardizantes, hipotensoras, analgésicas. Para vocês terem uma ideia, elas reduzem a necessidade de consumo dos halogenados em até 90%. Drogas muito interessantes, utilizadas em terapia intensiva, com efeito anticialogogo, antipsicótico, não deprimem a respiração, ao contrário dos opioides. Elas estão, inclusive, roubando a cena quando comparadas aos opioides. Os opioides hoje são menos utilizados graças ao Precedex, graças a desmedotemidina. Né? Drogas que protegem o coração, porque, como são bradicardizantes, aumenta o período diastólico, então há mais tempo para que ocorra uma perfusão miocárdica, há uma diminuição da MVO2, do consumo pela bradicardia. Possuem meia-vida curta. O tipo de sono que eles promovem é um sono altamente fisiológico, então há uma certa compatibilidade do ritmo circadiano, uma droga extremamente útil em anestesia clínica, balanceada, multimodal, onde lança-se mão de drogas com mecanismos de ação diferentes, e em terapia intensiva. Facilita muito o desmame por não causar depressão respiratória. Continuando a falar das drogas, né, nós temos aqui uma lista de drogas que, ao contrário dos opioides e ao contrário dos agonistas alfa-2 citados nos slides anteriores, são essencialmente, com a exceção da ketamina, as demais são essencialmente hipnóticas. Né? Então, quais são as drogas hipnóticas em anestesia geral? Os halogenados, que eu citei no início, né? Sevoflurano, enflurano, são hipnóticos clássicos, mas também produzem outros efeitos. E as drogas aqui citadas. A primeira delas é o tiopental. O tiopental é da família dos barbitúricos, né? Uma droga extremamente importante, GABAérgica, que vai agir no GABA, aumentando o influxo de cálcio para o interior das células e inativando o sistema reticular ativador ascendente. Nós temos dois tipos de barbitúrico, os tiobarbitúricos, que é o tiopental, e os barbitúricos de baixa, os oxibarbitúricos, né, como o metox e tal, de baixa lipossolubilidade, utilizados para tratamento de epilepsia. O tiopental foi muito utilizado, perdeu espaço para o propofol, porque o propofol faz o mesmo efeito do tiopental, de hiperpolarização ao agir no receptor GABA-A, no sistema reticular ativador ascendente, só que tem uma meia-vida mais curta que o tiopental. Né? Então, acabou roubando a cena. Inclusive, o propofol hoje é utilizado em bombas de infusão, anestesia venosa total, junto com remifentanil e outros fármacos. Uma droga muito interessante nesse aspecto. Tá? Então, o propofol roubou a cena do tiopental. Mas ambos são extremamente perigosos do ponto de vista cardiovascular. O propofol é o que mais deprime o coração, então pacientes hipovolêmicos, com insuficiência cardíaca, temos que usar com parcimônia. O tiopental também, mas ele viria em segundo lugar. O etomidato é uma droga GABAérgica também, essencialmente hipnótico, mas que tem sido deixado de lado. Ele saiu de uma situação de herói para vilão, porque os trabalhos mostram que ele está associado à falência adrenal. O diazepam e o midazolam são as drogas mais utilizadas em terapia intensiva para manter o paciente sedado, porque promovem muita amnésia, principalmente o midazolam.
São drogas de fácil utilização, mas não possuem um perfil farmacocinético e cardiovascular excelentes, quando comparamos, por exemplo, com a ketamina. A ketamina tem um ótimo perfil cardiovascular e é uma droga que, além de ser hipnótica, é também analgésica. Então, essa imagem mostra aqui o receptor de NMDA, que é um dos locais onde a ketamina age. E a ketamina ela também tem um efeito muito importante do ponto de vista na substância, naquelas lâminas de Rexed na medula, ela age promovendo analgesia naquela região. E, finalmente, chegando no último pilar, nós temos os relaxantes musculares, os bloqueadores neuromusculares, nós temos os despolarizantes, que é o quelicin, e os adespolarizantes, que são os benzilisoquinolínicos e os aminoesteroides. Essas drogas basicamente agem no receptor nicotínico, promovendo paralisia, né? E ao produzir paralisia, facilita o trabalho do cirurgião. Finalizando, então, paciente de 6 anos é escalada para amidalectomia. Após indução anestésica com sevoflurana a 5%, recebe uma dose intravenosa de 3 microgramas por quilo de fentanil, seguido de intubação traqueal. Com 10 minutos de procedimento, observa-se um aumento de TCO2 de 30 para 55. A seguir, taquicardia, apesar de plano anestésico adequado, e em seguida a paciente apresenta queda da pressão arterial, rigidez muscular e aumenta a temperatura e arritmias. Esse caso clínico é para lembrar que a succinilcolina, que é um relaxante muscular despolarizante, não é usado no dia a dia porque pode gerar a hipertermia maligna, que é a complicação que está revelada aqui. No caso clínico 2, paciente de 42 anos, via aérea difícil, escalado para retirada de cálculo ureteral, próximo à pelve renal por via endoscópica, opta por anestesia geral com propofol, fentanil, succinilcolina. Manutenção anestésica com desflurana a 7%. O paciente transcorre normalmente e dura 1 hora. Na recuperação anestésica, após 20 minutos de desligado, o desflurano para extubação em sala, observa-se que o paciente não acorda. O mesmo apresenta hipertensão, taquicardia, sudorese, ou seja, o paciente ele acordou, mas continua relaxado. Novamente, para lembrar que a succinilcolina não é usada de rotina, porque ela pode, em pacientes com alguns distúrbios da pseudocolinesterase, que é a enzima que a degrada, permanecer horas. É a chamada pseudocolinesterase atípica.